E ontem tivemos o complemento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, o Avaí perdeu por 1-0 para o Novo Horizontino e fora de casa o Vila Nova bateu o Amazonas de virada por 2-1. Com os resultados, o Sport perdeu uma posição na classificação. Caiu do 3º lugar para o 4º. O Vila Nova ultrapassou o Leão, foi a 24 pontos. Mas permanece no G4 já que o Avaí não venceu. Então, o Sport é o 4º colocado da Série B, 23 pontos. Mesma pontuação do 5º colocado Avaí, sendo que o Leão Pernambucano tem uma vitória a mais. São 7 vitórias do Sport contra 6 da equipe catarinense. O elenco rubro-negro se reapresenta hoje. Já começa a preparação para o confronto de sábado, 17 horas, na Arena de Pernambuco, contra o América Mineiro. Um jogo importantíssimo. O Sport pode terminar, a depender, claro, dos outros resultados. Se vencer o América, pode terminar a rodada na liderança da Série B, já que o primeiro colocado, o Santos, tem 25 pontos, 2 a menos que o Sport, e o América, adversário do Leão, também tem a mesma pontuação, 25. Então, se o Sport vencer, vai ultrapassar o América na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o próximo jogo, o técnico Mariano Sosso não perdeu ninguém por suspensão e ainda tem a esperança de poder contar com o Dalbert e com o Romarinho. Os dois jogadores estão na transição física e o Sport tem alguns dias para recuperar os dois atletas. Então fica a expectativa para que os atletas sejam utilizados, se recuperem totalmente, sejam liberados para virarem opções para o técnico Mariano Sosso. Sobre o Leni Lobato, atacante de 23 anos, que vem por empréstimo do Vélez, negociação bem adiantada, o Sport inclusive deve anunciar o jogador nos próximos dias. Recebi também a informação de que o Leni chega ainda essa semana na capital pernambucana. O Sport, além do Leni, que é um atacante de lado, deve trazer mais outro jogador de ataque que atue pelos lados, um meio-campista, um zagueiro e um lateral direito. Então o Sport vai sim ao mercado. Lembrando que a janela de contratações se abre amanhã. Então o elenco se reapresenta hoje, inicia a preparação para o confronto contra a equipe do América. A CBF ontem anunciou que Sport e Operário, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que aconteceria no dia 19, foi adiado. Isso porque o Operário joga na Copa do Brasil contra o Grêmio no dia 14, teve seu jogo contra o Goiás alterado para o dia 17 pela Série B, e aí ficaria inviável jogar contra o Sport no dia 19. A CBF ainda não oficializou uma nova data para a partida, sendo assim, nesse momento, o Sport vai entrar em campo contra o América Mineiro e depois enfrenta a equipe da Chapecoense no dia 22 fora de casa, enquanto a CBF não define a nova data para o jogo contra o Operário. Lembrando que o Sport já tem um jogo a menos, essa partida contra a equipe do CRB, jogo esse que não aconteceu na data porque as duas equipes estavam envolvidas nas semifinais da Copa do Nordeste. Já já a gente volta com o técnico Mariano Sosso. Ele avalia e projeta o próximo adversário do Sport na Série B, o América Mineiro. Sport que agora vai ter futebol feminino na Elite Nacional em 2025. Aproveito para desejar os parabéns para as meninas do futebol. Mas falando do futebol masculino, o Sport está no G4. A vitória contra o Guarani foi importantíssima para poder ficar uma rodada entre os 4 melhores. Perdeu uma posição, é verdade, porque o Vila Nova venceu o Amazonas fora de casa, mas foi beneficiado com a derrota do Avaí em casa para o Novo Horizontino. E a partir desse embalo, o Sport mira as atenções para o América Mineiro, que é o próximo adversário. O América que vem de uma vitória em casa para o Operário que saiu do G4. O América se recuperou na tabela, agora está mirando a liderança da competição. E o time rubro-negro também está no mercado em busca de novos nomes
para reforçar o elenco. E o nome da vez é o chamado Leny Lobato. É um jogador brasileiro, mas fez a sua carreira na Argentina. Tem 23 anos o Leny e é um jogador velocista, um jogador que tem como característica a velocidade e o drible. Ele pode atuar pelos dois lados, mas ele tem preferência o lado esquerdo. Ele é driblador. No Vélez Sarsfield ele é visto como uma promessa. Ele é visto como um destaque. Tem 2 gols na temporada. E vem para o Sport com uma expectativa de um empréstimo de 1 ano, podendo ter a possibilidade de ser comprado. Pensando nesse próximo adversário, Gabi Mendes, o que dizer exatamente da preparação do Sport agora, né? Que sabe que tem o América Mineiro, é uma das equipes que tem o favoritismo também para brigar ali pelo acesso, ou melhor, tinha desde o início da competição, e é mais um daqueles potenciais adversários até o final da competição. Maílson, é um jogo de fato, né? Como a gente já está acompanhando, é importante, né? Uma partida aí onde o Sport, dependendo de outros resultados, pode ficar com a liderança. É uma briga boa, né? O América Mineiro, uma equipe que também está brigando, como você já trouxe. E as equipes atualmente vivem momentos, vamos dizer, parecidos, né, no campeonato, porque vem de vitória a gente acompanhou na última rodada, né? E os 2 times vêm de vitória, mas antes o Goiás ainda ganhou do América antes, né? Então, 2 derrotas para o América e 1 empate. O Sport, 2 empates, 1 derrota. E são 2 equipes que precisam realmente engatar essa sequência, né, de vitórias na competição, se quiserem sonhar em tirar essa liderança do Santos. Então, é um momento de fato muito importante, um jogo onde o Sport está jogando em casa, né, e que precisa demonstrar um futebol melhor. O Sport venceu a última partida contra o Lanterna, mas com 1 a menos ainda, né, a equipe tava, e mesmo assim o Sport demorou para reagir em campo, demorou para mostrar, na verdade não mostrou o seu melhor futebol, né? A gente sabe também que tem jogadores que estão fazendo falta para o técnico Mariano Souza, o Romarinho é um deles, mas independente disso, era contra o Lanterna, o Sport conseguiu a vitória, mas foi uma vitória magrinha ali, de fato, vendo o jogo, não é um jogo que traz tanta confiança assim. O Sport precisa se organizar e em casa vencer a obrigação. Agora, os jogos que aconteceram ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, né, tivemos a vitória do Vila Nova, que passou o Sport, mas o Novo Horizontino, ele venceu o Avaí, embora o Novo Horizontino chegue também para essa disputa, Gabi, mas a vitória do Novo Horizontino proporcionou ao Sport a manutenção no G4. E lembrando, o Sport tem um jogo a menos. Com 23 pontos hoje, o Sport está dentro do G4, com um jogo a menos. E se vencer esse jogo a menos, se torna líder da competição, porque iria a 26. Então o Sport vai construindo numa Série B muito equilibrada. Veja, o 10º colocado tem 19 pontos. São 6 pontos de diferença para o líder, hoje, Santos, e 7 para um potencial líder, o Sport. Então, numa Série B muito equilibrada, você está se mantendo aí dentro desse G4, brigando pela liderança, vai dando ao Sport uma maturação cada vez maior na competição. Maílson, de fato, isso é muito importante. O Sport precisava voltar ao G4. Essa vitória aí do Novo Horizontino proporcionou, né? Como você falou, o Sport está em 4º agora. Mas sabe o que eu acho mais importante? Acho mais importante o Sport entender que ele precisa ficar sempre por aí, né? 6º, 5º, 4º, por que eu digo isso? No ano passado, a gente viu que o Sport foi líder em vários momentos na competição. O Sport não conseguiu acesso, né? Então, pelo menos ali, quando fosse encaminhando o final, aí sim o Sport não pode mais sair do G4, né? Eu acho que essas continhas têm que ser muito bem feitas em casa, como eu já falei, vencer. Não tem outra alternativa a não ser vencer, né? Para que o Sport saia
da Série B de fato. Então, muito importante que o Sport está nesse G4 agora, que o Sport tem um jogo a menos, né? De fato, é uma Série B muito equilibrada quando a gente olha os números, mas o Leão tem que entender que quando tiver ali acabando o campeonato, já não pode mais sair do G4. Então não pode mais cair como tinha acontecido, né? O Sport tem sempre que ficar ali namorando o G4 se não tiver com ele de fato, né? Mariano Sosso, técnico do Sport, ele projeta o próximo confronto contra o América Mineiro. É um confronto com um time que eu acho que tem muita qualidade, eles têm padrões de jogo identificáveis, temos nossa volta, recuperar jogadores e fazer uma muito boa preparação para voltar à vitória na nossa casa.